Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, minhas boas-vindas a você que acessa os canais de streaming da Mega Brasil e participa da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, um projeto que traz até você os detalhes do que foi este evento realizado nos dias 17, 18 e 19 de agosto na Unibis Cultural em São Paulo. Eu sou o Marco Antônio Rossi e agora entramos na segunda semana desta maratona. E hoje, segunda-feira, 12 de setembro, vamos conferir como foi a mesa redonda sobre ESG, que teve como tema central diversidade, respeito ambiental e reputação, a saga empresarial para humanizar o capitalismo. Participaram desta mesa Josemara Tsuruoka, gerente de marketing institucional da farmacêutica EMS, Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors para a América do Sul, e Mariana Scalzo, diretora de comunicação corporativa na divisão Brasil da Arcos Dourados. A mediação foi de Aloysio Silva Júnior, presidente do Conherp Segunda Região, São Paulo, Paraná. E para a abertura deste sexto dia de maratona, eu convidei Elisa Prado, diretora de comunicação corporativa da Vivo, que além de ser uma especialista no tema reputação, acaba de lançar pela Aberge Editorial o livro Reputação e Valor Compartilhado, em parceria com Tatiana Maia Lins. Elisa, muito obrigado por estar aqui comigo, estar aqui na companhia de todos nós, nesta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Eu que agradeço o convite, Marco. É muito prazer em estar com vocês e mais uma vez, eu quero parabenizar pela iniciativa do Congresso. Eu acho que tudo que traz valor e conhecimento para todos os nossos pessoas, estudantes, né, e as pessoas que estão hoje no mercado, isso é muito relevante. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Elisa. Antes da gente falar propriamente sobre a mesa redonda, o tema da mesa redonda que seguirá aqui ao nosso encontro, eu queria saber um pouco mais do seu livro, né? Reputação e Valor Compartilhado. Primeiro que você explicasse para a gente a natureza deste título e falasse um pouco sobre esse desafio de ouvir 12 CEOs de grandes empresas, como que foi esse depoimento, como foi esse esforço de agenda. A gente sabe que no período pós-pandemia as agendas ficaram bem complicadas, né? Vamos começar pelo título, Reputação e Valor Compartilhado.
Isso mesmo, Marco. Eu estou há alguns anos, pelo menos há uns 10 anos, muito focada nesse tema da reputação. Não existe, talvez, para mim, um tema tão importante, relevante nos dias de hoje, né? Os tempos que nós estamos vivendo, dessa polarização, e onde as pessoas precisam estar trazendo o seu melhor, quer dizer, ética, eh, e para um trabalho sério, e as empresas estão cada vez mais responsáveis por esse papel, né? E então, para mim, reputação é um tema que sempre estará na minha pauta. E a minha ideia de quando iniciamos a pensar nesse livro é de trazer aqui informações de como os CEOs hoje estão lidando com essa pauta do ESG, né? Estão tendo que lidar com esses desafios de trazer, sim, lucro, resultados, e, ao mesmo tempo, trabalhar com essa agenda de governança e ética. E que a gente acredita, obviamente, que tem que andar paralelamente. E foi assim que surgiu essa ideia de conversar com presidentes de empresas para saber como que a comunicação corporativa pode apoiar nessa jornada. E foi interessantíssimo, nós aprendemos muito durante essas conversas, foram conversas feitas via Zoom, né? Todos nos deram um tempo para conversar, porque acreditam muito nessa pauta, e essa conversa, então, ela foi gerada para que a gente entendesse essa realmente agenda deles hoje em dia. Então, elas foram marcadas via Zoom, fizemos essas conversas, e esse livro surge com esses relatos. Uma coisa muito leve, como se fosse contando mesmo histórias, e as perguntas muito voltadas para quais são as iniciativas que trazem a sua empresa, né, com essa reputação. Porque é importante dizer que, para escolher os 12 CEOs, nós nos baseamos no ranking da Merco, né? A Merco, que vem fazendo esse ranking das empresas de maior reputação no Brasil, nós pegamos algumas, né? Então, para elencar essas empresas, nós fomos e nos baseamos no ranking da Merco. Obviamente, nós precisávamos buscar algum índice, né, para dar esse aval para essas empresas que nós definimos. E a Merco, então, ela faz esse trabalho há alguns anos e nós, então, nos baseamos nesse ranking. Empresas que há alguns anos estão com as suas melhores reputações nos seus setores. Obviamente, que você sabe, os CEOs têm uma agenda muito complicada e aqueles que nos atenderam, né, que nos deram essa oportunidade, nós, então, colocamos no nosso livro. Então, retomando, então, Elisa, agora falando mais diretamente sobre o tema da palestra que a gente vai ver em seguida, eu queria ver com você assim, a sua opinião sobre em que medida que o engajamento dessas empresas, nessas pautas relacionadas à diversidade, inclusão, sustentabilidade, gestão ambiental, elas têm contribuído para a valorização da marca, porque no final das contas existe essa postura cidadã das marcas, acho que isso é algo que sempre se buscou, mas também se busca trazer mais reputação, mais valor para as marcas. Em que medida que isso tem de fato acontecido, Elisa? Então, Marco, esses 12 CEOs entrevistados nesse livro, eles trabalham para essas empresas de realmente maior reputação no Brasil. Nós sentimos que eles estão realmente cientes dessa responsabilidade que eles têm. E eles sabem que esse sucesso que as empresas que eles trabalham hoje têm dependem muito desse valor compartilhado que eles têm com a sociedade e com o planeta. É uma responsabilidade. Agora, todos que nós sentimos que eles têm a certeza de que oferecer produtos e serviços, hoje em dia, já não é mais suficiente, né? Não é suficiente só qualidade. Os consumidores, as pessoas, elas buscam muito mais do que isso. Elas querem instituições éticas, aquelas que você pode confiar, que se posicionem como protagonistas mesmo na resolução de problemas sociais e ambientais. Então, esses CEOs nos
todos disseram que o importante hoje é conquistar mentes e corações de consumidores, de investidores, dos stakeholders como um todo. Então, sim, essa pauta é importantíssima, porque, basicamente, dar resultado, como eu disse, né, o bottom line é importantíssimo, mas precisa-se ir além. Porque hoje, quando você vai para frente de uma gôndola, fazer a compra de um produto, ou você ali parte de opiniões de outros stakeholders, né? Você vê, quando você vai comprar qualquer coisa, nesse momento, que seja uma geladeira, você vai ali para os sites de reclamação, você vai falar com as pessoas que você conhece, parentes, amigos, para ver qual é a reputação daquele produto, né? E isso é importantíssimo. Basta você ter uma opinião ruim, errada, negativa, que você deixa de comprar, você deixa de usar um serviço, você deixa de trabalhar por uma empresa que tem péssima reputação hoje em dia. Agora, Elisa, a gente está falando de grandes empresas, né? Você mesmo trabalha numa grande empresa, essas empresas são demandadas, inclusive, por pautas globais. Eu queria descer um pouquinho a régua, você que é uma especialista nesta área, na área de comunicação, na área de relacionamento de marcas, de valorização de marcas. Você acha que essa pressão que está vindo de cima dessas grandes marcas, dessas marcas globais, esses valores estão sendo repassados para as empresas menores, empresas com uma presença não tão expressiva no mercado, não tão exclusiva no mercado? Isso tende a ser um princípio democratizado entre as empresas? Eu acredito que isso é uma jornada, Marco. É claro, isso está na agenda das grandes empresas, do global para as nossas regiões, com certeza. Mas esse livro tem esse objetivo de trazer a inspiração desses líderes para todos os líderes no Brasil e no mundo. Porque é isso, é a partir de exemplos, de iniciativas que estão ocorrendo, que muitas vezes você, uma empresa pequena, né, ou média, tem a inspiração de um grande líder, dizendo, olha, se eles estão nessa direção, se isso está acontecendo, está dando certo, por que não dentro das nossas empresas? E o ESG não é para grandes empresas, é para todas as empresas e que levam a sério essa questão ambiental, social e de governança. Você pode ser uma empresa muito pequena e você seguir, né, e estar trabalhando sob esses critérios. Né? Porque o critério da governança, por exemplo, é um critério talvez um dos mais importantes, que faz com que a empresa trabalhe com responsabilidade, com ética, né? O social e o ambiental. Então, para todas as empresas, não é, e esse não é para as pequenas, não é só para as grandes. E o importante é isso, que é o exemplo que os grandes podem trazer para os menores. Esse é o objetivo desse livro. Agora eu queria falar um pouquinho sobre coerência, Elisa, sobre o comportamento que é feito dos muros da empresa para fora, para o seu mercado, para o seu consumidor, onde você divulga as suas iniciativas, isso como um carimbo de qualidade ou de diferencial com o seu concorrente para o seu público consumidor, o seu público de interesse, e como é o comportamento dentro da empresa, intramuros. Essa coerência, que já no passado não foi tão acentuada, isso vem se equalizando as posturas dentro e fora da empresa? Marco, a gente tem visto que, e até dentro dessas conversas que nós tivemos com esses CEOs, eles falam muito sobre iniciar dentro de casa, né? E iniciar dentro de casa é isso, é gerar essa coerência do que se fala aqui para o que se fala lá para fora. Porque a gente via, né, que antigamente as empresas elas faziam propaganda e, por meio da propaganda, elas contavam suas verdades. E assim, não existiam redes sociais, não existia a discussão que existe hoje no ambiente social. E aí, essas empresas contavam e não havia nenhum debate com relação a essas verdades. Isso não é verdade hoje em dia. Hoje se fala, né, e se cobra. Não se aceita o que as empresas falam. Então, é importante ter essa coerência. E
O que a gente ouviu muito é que, para ter essa coerência, essas iniciativas todas sob os critérios ISG, elas precisam começar dentro de casa. E começando dentro de casa, isso gera verdade, porque por meio dos nossos colaboradores, e a gente faz muito isso dentro da empresa, da Vivo, que eu trabalho hoje, é iniciar com qualquer iniciativa com os colaboradores. Isso nos dá essa coerência e nos dá essa verdade para poder falar para fora. Porque não podemos falar que trabalhamos numa empresa que é aberta, inclusiva, né, ou que é ética, se isso não acontecer. Porque, imagina, hoje nós temos na Vivo 33 mil colaboradores, 33 mil pessoas vocais, né, que passam para fora toda a nossa filosofia, o que a gente prega dentro de casa. Se isso não tem coerência, não fica de pé. Então, por causa justamente dessas discussões que são feitas nas redes sociais e por toda a sociedade, o que é muito bom, o que é perfeito, porque não se pode mais falar qualquer coisa que não se prove, né? Então, essa é a reputação, é a coerência do que se faz e do que se fala. Até porque o público interno acaba se transformando no multiplicador dos valores da empresa, justamente para essas redes sociais, para o seu grupo de relacionamento, né, Elisa? Dando mais capilaridade, não é, às ações. Para mim, o público interno, sinceramente, Marco, é o público mais importante que nós temos hoje para trabalhar, porque é aquele que te dá primeiro, te dá o feedback, né? Aquele contexto de que você está fazendo uma iniciativa, se aquilo está correto, se estamos na jornada certa ou não. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos o lançamento de uma campanha, o Recicle com a Vivo, né? Nós não produzimos equipamentos eletrônicos, não produzimos telefones celulares, mas nós sentimos que nós tínhamos uma responsabilidade aí para trabalhar nessa questão ambiental, que é com relação à reciclagem dos aparelhos, né? E fizemos então primeiro dentro de casa. Vamos testar essa ideia, vamos ver se isso realmente os nossos colaboradores compram essa ideia. Então fizemos a campanha dentro de casa e pedimos para os colaboradores trazerem materiais, aparelhos, modems, fios, o que fosse, porque todo mundo tem dentro de casa, né, uma gaveta com essas coisas. Então nós testamos isso com os nossos colaboradores e foi um imenso prazer sentir que tem essa necessidade e as pessoas querem tirar isso das gavetas e saberem para onde vão esses materiais. E de dentro de casa, depois do sucesso disso em casa, dentro da empresa, nós então tornamos essa campanha nacional, né, para todos os nossos clientes e não clientes. Então, hoje nas nossas lojas, nós temos urnas, fazemos uma campanha, vamos para a televisão falar sobre essa reciclagem e a importância da reciclagem. Então, é um pouco isso, é um exemplo que eu estou te dando, mas existem milhões de outros importantes e que se não se faz primeiro em casa, com os colaboradores, a gente não tem verdade para fora. Você foi modesta quando você falou de gaveta, viu? Porque normalmente é um quarto cheio de restos de coisa. E as pessoas justamente não se desfazem disso, esse acúmulo, né? Eu acho que é um pouco pela consciência de onde eu vou descartar isso aqui. E, de fato, o trabalho que vocês fazem tem um apelo de sustentabilidade muito forte. Elisa, para a gente terminar, eu queria colocar para você uma questão que se essa adesão a esses princípios é de fato uma tendência, se é possível que esse modelo sustentável de gestão influencie o modelo de sistema econômico que até aqui predomina, né? Tornando o capitalismo mais humanitário, reduzindo desigualdades e também democratizando oportunidades. Será que a gente chega nesse caminho? Marco, não tem volta. É o caminho, é a jornada para se construir reputação e não só ter sucesso a longo prazo. É o capitalismo de stakeholders, é o engajamento de todos os stakeholders na sua jornada. Porque essa mentalidade de só trazer resultados e olhar para os investidores
né, no caso de uma empresa de capital aberto, que eu trabalho, nem se pensa mais nessa forma. O objetivo que nós temos hoje é, sim, olhar para os resultados, olhar para o valor das nossas ações, o quanto os investidores estão olhando para a empresa com um apetite, né, para investir. Agora, o apetite para investir, ele já não vem mais só dos resultados. Então, há uma cobrança do mercado para que as empresas trabalhem, né, de uma forma ética e olhando esse social e esse ambiental. Então, a jornada ela é longa, não é só para as grandes empresas, isso está já permeando, porque tem se falado muito nesse tema. E a cobrança da sociedade é muito grande. E a cobrança da sociedade não vem só para as grandes empresas, vem para qualquer empresa que você vai trabalhar ou comprar ou vir a trabalhar, né, como funcionário, como colaborador. Não sei, eu tenho filhos já adultos e esses filhos, muitas vezes nós conversamos sobre temas, e esses temas do trabalho hoje em dia, e eles falam de uma forma muito simples. Para essa marca, para esse negócio, eu jamais trabalharia. Então, são talentos que estão negando, né, se relacionar com marcas que não estão fazendo e não estão no caminho certo. Então, não tem volta, é uma jornada de longo prazo, mas eu acredito, e também não sou apenas eu que acredito, a partir dessa conversa que nós tivemos com esses 12 CEOs, nós estamos confiantes e certos de que a jornada é essa e que é preciso, sim, respeitar com muito carinho a comunidade onde você vive, o ambiente onde você está, e com muita ética para fazer esse relacionamento com os stakeholders. Muito bem, eu quero agradecer a Elisa Prado, diretora de comunicação corporativa da Vivo, aproveitar aqui para recomendar que você tenha contato com esses depoimentos desses CEOs que estão no livro Reputação e Valor Compartilhado, escrito pela Elisa Prado, em parceria com a Tatiana Maia Lins, e uma publicação da Aberge Editora. Elisa, muito obrigado por estar aqui conosco na 25ª, nesta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Muito obrigada a você, Marco, toda a equipe. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Um abraço a todos. Muito obrigado, Elisa. Vamos ver, então, como foi esta sessão do Congresso da Mega Brasil e, na sequência, vamos conferir também as entrevistas de bastidor feitas pela nossa equipe de cobertura do evento. Vamos conferir. Esse primeiro painel da tarde tem por tema diversidade, respeito ambiental e reputação, a saga empresarial para humanizar o capitalismo, né? Dentro da lógica do ISG, de mostrar as coisas que estão sendo feitas, os desafios que as empresas estão enfrentando, as ações que estão empreendendo. E o time é um time de alta qualificação, que a gente trouxe, né, para debater isso com vocês. Eu aproveito para lembrar que, ao longo da apresentação, se vocês tiverem questões, já podem preparar. As nossas meninas aqui estarão recolhendo, eu mesmo estarei aqui também para ajudar a recolher as questões, para agilizar os trabalhos, né, as perguntas por escrito, para exatamente poder agilizar. Eu recomendo também a vocês que usem o crachá é o passaporte de segurança, né? Aqui é um espaço aberto, então todo cuidado é necessário para os pertences, né? É uma recomendação da própria Unibis para que a gente não seja surpreendido. Então, eu queria chamar, para dar continuidade aos trabalhos, o Aloysio Silva Júnior, que é o presidente do Conrep São Paulo, Paraná, obrigado, viu, Aloysio, por nos prestigiar e nos dar a honra de participar desse painel, e junto os debatedores que o Aloysio vai apresentar depois na sequência, que são a Josemara Tsuruoka, o Nelson da IMS, o Nelson Silveira da GM e a Mariana Scalzo do Arcos Dourados, McDonald's. Então, chamo a todos e peço uma salva de palmas para eles.
Luiz, agora é com você, então, tá bom? Bom, boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui na Mega Brasil. Queria agradecer de novo o Edu, esse querido, o Marco, a Célia, todo o time de profissionais que está trabalhando. Tivemos uma noite fantástica ontem, premiando os feras da comunicação. O pessoal saiu daqui cheio de onça. Foi muito legal. E está aqui representando o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas de São Paulo e do Paraná, é um privilégio enorme. Então, queria agradecer mais uma vez esse convite, agradecer a todos os profissionais. Tá aqui, viu, Nelson, a gente com essas mulheres aqui no meio, extremamente importante. Ontem foi, como eu disse, uma premiação cheia, as mulheres dominaram a comunicação aí, e cada vez mais tem dominado. Então, como já foram apresentados, a gente vai começar pelas mulheres, e aí depois o Nelson termina. Essas 3 letrinhas mágicas. Ah, é isso? Então tá bom. Acertamos aqui, desculpa, gente. Essas 3 letrinhas mágicas, né? E logo depois queria ressaltar que vocês vão ter a oportunidade de perguntar, através aí do papelzinho para as meninas, do que o ESG e qual, diante desse tema diversidade, conectividade, credibilidade, a era da comunicação transformadora, como esses 3 pilares para cada uma dessas grandes empresas tem atuado. Tá bom? Então, eu queria passar a palavra, acho que para a Mariana, é isso que você começa? O Nelson começa? Gente, então tá certo, agora tá certo. Bom, o Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors, América do Sul, que antes da sua carreira corporativa atuou como jornalista de 90 a 2001. O Nelson é graduado em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Campinas. E ele foi reconhecido em 2016 e 2018 com o prêmio Comunicador do Ano da Aberge. Em 2016 e 2017 foi nomeado como um dos mais influentes comunicadores do mundo pelo PR Week Global Powerbook. Então, Nelson, fique à vontade para contar para a gente um pouco do que a GM está fazendo. Maravilha, muito obrigado, Aloysio. Eu queria saudar o Edu, o Marco e Célia, né, que há 25 anos, né, fazem esse congresso. Eu tenho a alegria de participar ativamente dessas atividades praticamente desde o começo, não sei se desde o primeiro, mas desde os primórdios do Congresso de Comunicação, e construindo, né, acompanhando e construindo ao longo dessa história, essa jornada que a gente vem tendo, né. Eu lembro que a gente falou muito tempo, durante os primeiros, talvez, 15 anos do Congresso, a gente falou muito de sustentabilidade, né, era um tema muito importante e relevante. Agora, com a pandemia, né, surge, o termo ESG surgiu em 2015, mas com a pandemia que realmente ele começou a ser alavancado, principalmente com a carta do Larry Fink, do BlackRock, né, no início de 2020. E também, ao mesmo tempo, né, toda essa transformação digital, quem acompanha mais tempo também, eu venho ao longo de vários anos falando muito de transformação digital, acabei me especializando muito nisso. E a gente sabe, né, que a transformação digital acabou se acelerando agora nos últimos anos, principalmente alavancada pela pandemia, e que algumas narrativas, né, começaram a se tornar hegemônicas, como a própria narrativa da sustentabilidade e também a narrativa da diversidade, equidade e inclusão. E nesse processo de transformação, né, o fato é que o valor e propósito, eles têm se tornado motores do mundo corporativo, né? Então, quem acompanha os artigos que eu escrevo com frequência no Jornal da Comunicação Corporativa e no LinkedIn, já ouviram eu falar muito disso, mas o fato é que a gente saiu da era do storytelling para a era do story doing, porque hoje já não basta você simplesmente contar uma boa história. Essa história ela tem que ser genuína, autêntica e refletir os valores da marca, os valores da organização.
Então, em todo esse processo de transformação, né, e a indústria automotiva também passa pela maior transformação dos seus mais de 100 anos da história, né, nós estamos deixando de ser um setor que simplesmente desenha, produz e vende carros para se tornar uma indústria que oferece serviços de mobilidade. E a GM tem se transformado culturalmente todo o seu negócio. E recentemente nós estabelecemos como propósito da organização liderar as inovações que movem e conectam as pessoas em direção ao que importa. Então, nós estruturamos, nosso negócio hoje é totalmente estruturado dentro do guarda-chuva do ESG. Como vocês estão vendo aí na tela, nós temos assumimos entendendo, né, a urgência que a gente tem de endereçar a questão dos impactos do aquecimento global, e sendo o nosso setor um setor que é um dos grandes responsáveis pelas emissões de carbono, nós estamos em uma jornada de eletrificação, vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas nós temos do lado ambiental um compromisso de até 2040 sermos neutros em carbono, e para isso a gente tem a ambição de, a partir de 2035, só produzir e vender veículos 100% elétricos, zero emissão. Então, esse é um lado muito importante do business. O outro lado é o lado do social. A GM, ao longo da história, e principalmente nos últimos anos, tem intensificado dentro da organização a cultura de diversidade, equidade e inclusão. A nossa CEO, Mary Barra, é uma visionária e tem incentivado isso muito dentro da organização. Então, isso faz parte da cultura da empresa, não é simplesmente algo que a gente estabelece como meta, mas a gente tem culturalmente isso. E a GM, o ano passado, assumiu o compromisso de se tornar a empresa mais inclusiva do mundo, e a gente está caminhando a passos largos nessa direção. E por último, rapidamente, o tema da governança, que, na verdade, deveria vir em primeiro lugar, né, porque se você não tem uma governança sólida, se você não tem uma organização que tem compliance, né, que se preocupa com toda a cadeia de valor, né, que está olhando para os impactos que o seu negócio causa para todos os stakeholders, né, e que tem uma visão de longo prazo, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, obviamente nada disso vai acontecer. Então, o pilar governança também é muito, muito importante, né? E deixa eu passar para o próximo. Então, essa jornada ela se intensifica a partir de outubro de 2017, quando a nossa CEO, Mary Barra, lança um vídeo manifesto no LinkedIn, estabelecendo a visão de futuro da GM. E a GM acredita em um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Zero acidente porque a vida é o bem mais precioso que existe. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós perdemos ao ano mais de 1,3 milhão de pessoas, milhão de vidas em acidentes de trânsito, né? Então, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de tecnologias autônomas que vão permitir com que a gente elimine boa parte desses acidentes que causam essas mortes. Zero emissão, porque o ar que a gente respira também é extremamente importante, né? Você tem aí gastos extraordinários globalmente em saúde pública em função da poluição que é ocasionada pelos veículos de todos os modais no meio urbano, né? E quando eu falo em poluição, não estou falando só de emissão. CO2 provoca a aceleração do aquecimento global, mas você tem emissão de vários de particulados, de NOx, de aldeídos, que causam problemas sérios de saúde, né? E, de novo, o único veículo que é zero emissão é o veículo elétrico e, portanto, não emite nada, nem escapamento não tem. Então, a gente precisa eletrificar todos os modais muito rapidamente para poder equacionar esse problema de poluição, principalmente nos grandes centros urbanos. E, por último, zero congestionamento, porque, segundo cálculos globais, a gente perde ao ano $1 trilhão em congestionamentos, né, principalmente nas grandes metrópoles. Então, é um dinheiro desperdiçado, tempo desperdiçado, recursos desperdiçados em congestionamento. Então, as tecnologias autônomas associadas à conectividade, elas vão permitir com que a gente tenha um fluxo de trânsito na cidade, eu vou explicar um pouquinho mais isso depois, que vão reduzir dramaticamente os congestionamentos. E o que a gente está fazendo
quer dizer, que futuro é esse, então, que eu estou comentando com vocês? Eu estou falando de um futuro autônomo, elétrico, conectado e compartilhado. Autônomo, nós, agora em junho, iniciamos a primeira operação comercial de táxis robôs na cidade de São Francisco. Foi a Cruise, que é uma subsidiária da GM, foi a primeira empresa no mundo autorizada a operar comercialmente veículos totalmente autônomos, e nós estamos, então, com esse serviço comercial já em operação em São Francisco, e estamos trabalhando para conseguir autorização em outros locais também e expandir esse serviço nos Estados Unidos e em outros países também. Já temos, inclusive, uma parceria fechada com os Emirados Árabes Unidos, e nós vamos começar a fornecer uma frota de veículos autônomos a partir do ano que vem, e com 4.000 veículos sendo fornecidos dentro dessa parceria nos próximos 4 anos, que vão operar um serviço de táxis robôs na cidade de Dubai. É conectado porque hoje nós somos todos conectados, né? E os carros também são totalmente conectados, né? Aqui no Brasil mesmo, todo o portfólio Chevrolet, desde o Onix até os veículos mais sofisticados, eles têm o que a gente chama de conectividade nível 4, que é a integração total do seu smartphone com o multimídia do carro e vice-versa, né? O multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Nós temos Wi-Fi a bordo e nós temos um sistema de telemática que chama OnStar, que permite com que a gente tenha já um nível de conectividade muito grande e permite, inclusive, que você faça atualizações remotas do veículo, como se faz com o celular. E nós estamos também já bastante evoluídos na tecnologia vehicle-to-vehicle, né? E também na tecnologia de conexão do veículo com o ecossistema, que aí sim nós vamos ter, num futuro próximo, todos os veículos dentro de uma cidade conectados com o ecossistema, e com isso você vai chegar naquela meta de reduzir dramaticamente os congestionamentos. E compartilhado, porque o compartilhamento cresce em progressão geométrica, né? O conceito de propriedade do veículo está mudando muito rapidamente. Então, a gente acredita que, no futuro, sistemas de compartilhamento, tanto de veículos, sistemas de assinatura de veículos, vão continuar evoluindo e vão dominar. Então, a gente vai continuar, sim, produzindo também veículos e tecnologias, mas vamos vender para as empresas que vão operar esses serviços e fornecer esses serviços nas comunidades. E o que nós estamos fazendo para chegar lá? Nós estamos investindo até 2025 35 bilhões de dólares globalmente no desenvolvimento dessas tecnologias, conectividade, autônomos e elétricos, e vamos lançar até 2025 30 EVs, 30 veículos 100% elétrico. Tá? Se nós temos a ambição de sermos 100% elétricos em 2035, a gente tem que correr, e estamos correndo com isso. Esses veículos que vocês veem aqui na tela são alguns exemplos desses já. Aquele da direita é o Cruise Origin, que é o veículo que nós já vendemos para Dubai e que nós vamos lançar no ano que vem, já vai operar também serviço de táxi robô em cidades americanas. E aí por diante, vocês veem todo um portfólio sendo eletrificado, né? Aqui à esquerda é a Silverado EV, que vai ser lançada nos Estados Unidos no ano que vem. Enfim, toda uma série de veículos. No Brasil, nós já vendemos o Bolt EV desde 2019. Vamos lançar a nova versão desse carro agora, nesse final de semana, para influenciadores digitais, semana que vem para a mídia automotiva. E nós já anunciamos agora em junho que mais 3 veículos 100% elétricos para o mercado da América do Sul. O Bolt EUV, que é uma versão crossover, uma versão mais alta do Bolt EV, a Blazer EV e o Equinox EV. Então, já temos 3 veículos no pipeline para os próximos anos para o mercado da América do Sul. E também, já caminhando para o encerramento, que eu prometi que ia ficar dentro do tempo, a GM ela se transformou, né, em uma tech company. Hoje, nós não só desenhamos, produzimos e vendemos veículos, mas nós somos uma empresa de plataformas de inovação. E o que a gente trabalha hoje é para oferecer soluções de hardware e software para o mercado, né? E entre as soluções de hardware, a gente tem uma série no nosso portfólio, uma série de soluções de eletrificação para o mercado, porque não adianta só você eletrificar o carro, você tem que eletrificar todos os modais, né? Desde o patinete até as naves espaciais. E nós temos soluções, seja soluções de eletrificação com baterias ou soluções de eletrificação com fuel cell, que é a célula de combustível hidrogênio,
e nós estamos oferecendo e já temos parcerias em todo o mercado. Então, temos parcerias com indústria naval, com eletrificação desde lanchas ou pequenos botes até navios. Nós já temos uma parceria com a maior empresa de ferrovias do mundo para fornecer o sistema Hydrotech, que é um sistema de eletrificação com célula de combustível e hidrogênio. Temos também soluções para transporte aéreo e temos também parcerias com o Exército e com NASA. Se vocês não sabem, desde o primeiro Jeep lunar lá nos anos 60, a GM sempre foi o fornecedor da NASA dos Jeeps lunares, né? E nós estamos hoje, o Jeep lunar vai ser um Jeep, o novo vai ser um Jeep com zero emissão, com célula de combustível e hidrogênio. Então, todos esses setores a gente oferece, e inclusive lançamos recentemente, existe um mercado muito grande no mundo todo de apaixonados por carros antigos, né, por vintage cars. E hoje existe um novo mercado de pessoas que estão transformando os seus veículos antigos em veículos elétricos. A gente participa do SEMA, aquele salão que tem em Las Vegas todo ano, de customização de carros, e é um mercado crescente, e a gente já oferece um kit nos Estados Unidos para eletrificação também de veículos antigos. Então, a ideia é eletrificar todos os modais e que tudo seja zero emissão. E, obviamente, dentro do nosso propósito, a GM entende que não basta fazer só a sua parte, né? Nós temos, obviamente, que incentivar todos os stakeholders e todo o mercado a fazer a sua também. Então, nós, recentemente, em abril, quando lançamos a nova versão do nosso relatório de sustentabilidade, vocês podem procurar em gmsustainability.com, vocês vão ver a íntegra desse relatório com tudo, com detalhes de tudo que eu falei, com metas em todos os campos, em todos os pilares do ESG, está tudo lá detalhado. E nós lançamos um compromisso com os nossos fornecedores de que todos terão também que seguir as metas de descarbonização. Então, a ideia é que toda a cadeia de valor seja carbono zero até 2040. Então, hoje, todos os contratos estão sendo revistos e nós temos essa exigência de que os fornecedores também tenham operações sustentáveis. E aí cito um exemplo, né, da indústria de mineração, né? Nós estamos evoluindo muito rapidamente para ter um portfólio 100% elétrico, e a mineração desses minérios que são usados, lítio, nióbio, cobalto, manganês, níquel, etc., nós temos uma exigência com os nossos suppliers, todo o sourcing é feito com empresas que se comprometem a extrair esses minérios de forma sustentável. Então, temos um compromisso com toda a cadeia, com dealers, enfim, toda a cadeia de valor, temos contatos frequentes, por exemplo, com a indústria de energia também. O Brasil tem um privilégio, né? 84% da produção de energia elétrica no Brasil é sustentável, vem de fontes limpas renováveis, majoritariamente elétrico, mas também solar e eólica crescem progressivamente também aqui no mercado. E a gente caminha para, em 5 anos, termos 90% da fonte da matriz de produção de energia renovável. Então, o Brasil é um país privilegiado no mundo, mas isso caminha também. A gente tem tido contatos frequentes com parceiros dessa indústria também, e a gente sabe já que os novos investimentos da indústria de óleo, da indústria de energia, de um modo geral, estão sendo todos canalizados na busca de fontes de energia renováveis. Então, isso é uma coisa que caminha junto também, porque nós precisamos descarbonizar o planeta, porque senão nós vamos continuar. Eu sempre falo, as pessoas falam que nós não vamos ter mais, nós vamos continuar tendo um planeta. O que nós vamos ter é a possibilidade de vida terrestre e de biodiversidade nesse planeta. Então, é fundamental a gente cuidar disso também. E vou encerrar mostrando um vídeo que sintetiza tudo isso, toda essa história que eu estou contando muito rapidamente para vocês, e que mostra como é que é essa nossa epopeia, né, rumo a esse futuro com zero acidente, zero emissão e zero conchamento. E tudo que vocês vão ver nesse vídeo existe, tá? Alguns veículos são protótipos, ainda não são comercializados, mas a maioria deles já são comercializados no mercado, e as tecnologias já existem, já são comercializadas também, então, nos nossos veículos. Então, encerro a minha participação com esse vídeo. Obrigado. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the
think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one at a time. The stars right now, the stars right now. Obrigado, Nelson. Fantástica essa apresentação da General Motors, né? Eu já tinha visto duas palestras do Nelson falando da questão quanto a GM tem feito, não só da bandeira ESG, mas de toda essa questão. Carro, né, sempre foi algo muito futurista. E aí, quando ele apresentou isso, a gente falou, mas isso aí é para quando? Ele falou, não, já está acontecendo. Então, acho que isso é fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Vamos agora, então, a receber a Mariana Scalzo, diretora de comunicação corporativa na divisão Brasil da Arcos Dourados, franquia que representa o McDonald's na América Latina e Caribe. São 25 anos de carreira, executivo passagem pelo Grupo Boticário, lá do querido Paraná, onde liderou a área de assuntos institucionais e comunicação corporativa. Pela Odebrecht, onde respondeu pela diretoria de comunicação do Estádio Maracanã, além das redações das editoras Globo e Abril, Folha de São Paulo. Mariana foi premiada pela ONU Mulheres pela campanha Com Você Eu Jogo Melhor, em prol da equidade feminina. E pela Berge, por ações de comunicação interna. Em 2020, foi top 5 entre os executivos de comunicação do país pela Mega Brasil. Obrigado, Mariana. A palavra está com você. Obrigada, gente. Boa tarde. Tem ninguém? Mas, enfim, espero cumprir bem aqui o tempo e trazer para vocês um pouco do que a gente vem fazendo e um pouco do que é, talvez, um pouco do McDonald's para além do que todo mundo está acostumado de olhar e como é que a gente conta essa história, como a gente debate questões tanto ambientais quanto sociais que são muito importantes para todo mundo. Então, para trazer um pouco aqui o que é esse ambiente McDonald's, o que é o sistema McDonald's e o que somos nós, Arcos Dourados. Né, como já foi comentado, a gente opera em 20 países, Brasil, mais 19 países da América Latina e Caribe. Aqui no Brasil, hoje, somos 50 mil funcionários, 1.070 restaurantes e são mais de 2 milhões de clientes por dia. Então, esse é o tipo de impacto que a gente tem, seja pensando internamente, seja pensando externamente. A nossa escala é muito grande e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem todos os dias. Para trabalhar tudo isso e olhar um pouco para o futuro, não dá só para a gente pensar no que eu estou vendendo hoje, o que está acontecendo. Então, a gente olha para o futuro e traçou um caminho bastante específico que vai além dos compromissos globais de McDonald's, mas são compromissos desenvolvidos pela operação de Arcos Dourados, tanto na América Latina como no Brasil. E a gente desenvolveu essa plataforma que se chama Receita do Futuro, que tem 6 grandes pilares estratégicos para a gente poder trabalhar todas as questões ESG e fazer a nossa contribuição para a sociedade, mostrar, né, como a gente pode contribuir e atuar olhando para o futuro da sociedade e para o nosso próprio negócio. Então, a gente trabalha as frentes de mudanças climáticas, abastecimento sustentável, economia circular, emprego jovem, família e bem-estar, diversidade e inclusão. Tudo isso está bem focado e bem desenhado dentro do nosso negócio. E, para isso, a gente não trabalha sozinho. Eu acho que, cada vez mais, o caminho se faz e se constrói em rede, se constrói de forma colaborativa. Então, aqui vocês veem alguns parceiros que trabalham com a gente em funções muito variadas. Assim, a gente sabe, desde do grupo Rainforest Alliance, que certifica toda a nossa cadeia produtiva do nosso café, os cafés que vocês tomam nos nossos Mac Cafés, eles são todos 100% certificados. Ou, por exemplo, a AgroTools, que nos ajuda a monitorar o gado que fornece a nossa carne. Então, eu consigo dizer de onde vem esse gado, garantir que ele não venha de uma área desmatada, garantir a procedência e a qualidade da nossa cadeia.
assim como os selos mais comuns, como o FSC, as nossas parcerias que a gente tem, tanto com o Instituto Ayrton Senna, quanto o Ronald McDonald, o Fórum de Empresas LGBTQIA+, o Instituto Mover, enfim, juntos e em rede, a gente vai trabalhando, formando políticas internas que nos ajudam a dar sustentação para os nossos 50 mil funcionários e também ações externas que ajudam na garantia e no relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. E, assim como o Nelson trouxe a questão do relatório, eu fico muito, muito orgulhosa de dizer que o McDonald's, aqui Arcos Dourados, é a empresa pioneira aqui no setor que traz o seu relatório de impacto social e desenvolvimento sustentável online. Então, a gente já tem esse recorte há anos, e ele está, além de ter todo o nosso recorte de América Latina, existe um recorte específico de Brasil, ele está disponível online, auditado pela Ernst Young, então a gente consegue garantir as nossas práticas, trazer transparência, abrir diálogo e fortalecer esse relacionamento com o nosso público. E aí, trazendo um pouco disso, eu queria abrir com vocês aqui um ponto muito importante, que é a transparência e como a gente fortalece esse relacionamento. A hora que a gente pensa que o nosso propósito como marca é gerar bons momentos acessíveis para todos, a gente precisa realmente incluir todos e conversar com todos. Então, acho que o compromisso da transparência é um dos pontos mais importantes, principalmente dentro da indústria da alimentação. Então, aqui, só o ano passado, a gente fez uma pesquisa, queria trazer esses dados, no Dia da Transparência, que é agora no final de setembro, a gente perguntou para alguns clientes, a gente fez numa base de mais de 2.000 clientes, como é que a gente pode atuar, o que era importante, passada a pandemia, ou nesse final transitório aqui da pandemia, como é que as marcas poderiam, o que era importante, como é que as marcas poderiam se colocar melhor. E você vê que 98% trazem a questão da transparência. Então, a gente reforça cada vez mais esse projeto e cria formas de se comunicar. Desde 2014, a gente é a marca que abriu a nossa cozinha para desmistificar, para mostrar a nossa cadeia de qualidade, tirar velhos mitos, como eu estava conversando com a Luísa ali atrás, Todo mundo pergunta muito qual que é essa carne, como é que é o hambúrguer do McDonald's, tal. Assim, 100% carne, e você pode entrar na nossa cozinha e ver como esse hambúrguer é feito apenas com sal e pimenta na chapa. Mas a gente abriu formas, Então, desde 2014, a gente abre a cozinha, já recebemos mais de 10 milhões de consumidores. Durante a pandemia, a gente ficou fechado, por questões óbvias, e a gente desenvolveu essa plataforma online, que está disponível para todos, que é o McDonald's de Portas Abertas, e também fez alguns materiais, eu trago aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouco da nossa cozinha. Oi, pessoal, tudo bom, gente? Eu vou viver hoje uma experiência fantástica que eu queria compartilhar com todos vocês, pois o Mac me convidou para conhecer a sua fantástica, mágica cozinha maravilhosa, onde são feitas as coisas mais gostosas do mundo, como o nosso hamburgão, as nossas fritas e também o nosso Chicken McNuggets, entre outras coisas. Senhoras e senhores, eu tô muito felizão. Bora nessa? É o Mac de Portas Abertas. E sabe quem vai abrir as portas do Mac pra mim hoje? Ele, gerente de plantão, Claudinho! Fala, Fabiano, tudo bem? Tudo bom, queridão? Tudo ótimo. Quantos anos de Mac? 10 anos de McDonald's, com muito orgulho. E o primeiro emprego foi aqui no Mac. Exatamente, eu tô super feliz e motivado porque aqui eu posso ser eu mesmo e, é claro, crescimento. Só que antes de entrar na cozinha, temos protocolos, porque o Mac preza pela higiene e todos os cuidados possíveis, ainda mais em tempos de pandemia. Começando... Sabonete antibactericida, 20 segundinhos antebraços, entre os dedos, terminei aqui, vou secar minhas mãos, sanitizo com o álcool em gel, tô pronto pro combate. Senhoras e senhores, a fantástica cozinha do Mac! A cozinha mundialmente famosa. Yes! E qual é a primeira coisa que a gente faz nessa cozinha, Claudinho? Chapa! Uma das perguntas
mais feitas pela galera, você aí. A carne do Mac é feita de minhoca, Claudinho? Nossos hambúrgueres são 100% bovinos e não utilizamos conservantes e nem corantes. Não utilizamos nenhuma gordura, apenas a dos hambúrgueres. E tem pimenta e sal pra fechar. Apenas pimenta e sal, gente. Chupa a minhoca. O McDonald's, ele zela pela integridade e a qualidade dos seus produtos. Legal. E é bem rígido com os seus fornecedores para garantir um produto de excelência. Que bacana! Aliás, pão, gente. Muita gente pergunta, o pão do Mac é fresquinho? O pão do Mac é fresquinho e tem a validade de até 6 dias e passa pelo controle rígido de validade, temperatura e aparência. E detalhe, não leva ovo e nem leite. E é livre de gordura trans. Que é isso, hein? Como é que é feita a batata frita do Mac? Nossas batatas são 100% batatas e livres de corantes e aromatizantes e gordura trans. São fritas aqui com óleo exclusivo e com uma temperatura exata para ficar crocante por fora e macia por dentro. E aí, olha só que tá chegando Chicken McNuggets e muita gente tem essa pergunta. O frango do Mac é frango de verdade? É 100% peito de frango, sem corantes, aromatizantes artificiais. E o Claudinho me diz, pessoal, que a carne é moída de uma maneira diferente, que preserva as fibras e fica muito gostoso pra gente comer. Exatamente. Bora nessa? Gente do céu, que dia delicioso, que experiência fantástica, foi muito bacana. Eu espero que pra você também. Mas se você quiser conhecer mais um pouquinho e viver de perto essa sensação, acesse mcdonaldsdeportasabertas.com.br. Lá, inclusive, você pode fazer um passeio virtual pela cozinha do Mac. Senhoras e senhores, eu amo muito tudo isso, toda essa transparência. Parapapapá. Yeah, valeu! Ai, que bom, gente. Então, isso mostra um pouco, né, da transparência, do compromisso que a gente tem. E eu já anuncio aqui um pouco em primeira mão. Para final de setembro, a gente vai ter mais novidades no programa Portas Abertas, agora reformulado. Coisas especiais estão vindo por aí. Tem coisa boa por aí. Eu vou aqui utilizando um pouco minha cola para não deixar nada de fora. E um outro ponto, né, que aqui eu acho que talvez seja o ponto mais importante de como a gente atua, que é um ponto crucial para o McDonald's. Muitas pessoas acompanham como o McDonald's é a porta de entrada para o mercado empregador formal. Hoje a gente tem no nosso grupo de pessoas mais de 70% do nosso funcionário tem menos de 24 anos. Então a gente sabe o compromisso que é trazer esse jovem para o mercado de trabalho, desenvolvê-lo, formá-lo e ajudá-lo a seguir o futuro, a seguir sua profissão, enfim, o caminho que ele decidir tomar. Então, esse compromisso de desenvolvimento é muito natural dentro da empresa. E, claro, ele começou como os processos de treinamentos internos, mas o McDonald's tem uma tradição muito grande de formação profissional. A gente tem dentro de casa uma universidade, não sei se todos conhecem, que é a Hamburger University, onde várias pessoas, né, os nossos funcionários, sempre puderam ali se formar, não só no treinamento formal, mas em cursos variados, como gestão de projetos, educação extensiva, línguas, soft skills, tem uma gama imensa de cursos. E aí, de novo, também, a partir da alavanca da pandemia, a empresa se pergunta como ela pode contribuir para a sociedade, como ela pode fazer a diferença. Então, a gente desenvolveu uma forma de abrir a nossa universidade para as pessoas de fora e trazer outras pessoas, contribuir com essa formação para outras pessoas. A gente fez também uma pesquisa em 4 grandes capitais da América Latina no ano passado, para entender, passado o primeiro ano da pandemia, como é que esse jovem via sua volta ao mercado de trabalho, sua perspectiva de futuro. E as questões de desenvolvimento e formação foi o que mais apareceu. Então, a gente mergulhou ali e conseguiu abrir essa plataforma para a inscrição de qualquer pessoa e passou a oferecer alguns cursos que estão disponíveis para todos, tanto em português como em espanhol. É uma plataforma completamente aberta de formação com certificação, desde cursos pequenos até cursos grandes, seja de qualidade de alimentar
até desenvolvimento em programação. A gente fez até algumas parcerias, então, na área de tecnologia, de marketing, soft skills, a gente trabalhou com bastante gente para poder oferecer isso, e hoje, um ano depois, a gente comemora a marca de 50 mil pessoas conectadas dentro dessa plataforma. Isso é muito, muito bacana, e a gente quer crescer cada vez mais. E para essa comemoração, esse ano, do Dia da Juventude, que foi agora dia 12, a gente abriu também uma possibilidade das pessoas fazerem teste vocacional online e se prepararem com formação de currículo, preparação para entrevistas, enfim, é a forma que a gente pode contribuir também e dialogar com a sociedade na evolução do mercado de trabalho. E aqui, enfim, eu fecho correndo aqui com o nosso projeto de área social, que é talvez um queridinho da nossa sociedade, que esse ano completa 34 anos. Estou aqui vestindo a camisa, espero todos vocês também vistam essa camisa comigo, que é o Mac Dia Feliz, todo mundo já conhece. Então, há 34 anos, naquele dia específico, toda a renda arrecadada com a venda de Big Mac, essa verba é doada diretamente para a gente trabalhar duas questões muito importantes na sociedade, que é saúde e educação. A gente tem dois grandes parceiros, que é o Instituto Ronald McDonald, que trabalha no combate ao câncer infantil, e o Instituto Ayrton Senna, trabalhando em toda a frente de desenvolvimento educacional no Brasil, atuando tanto no desenvolvimento de professores e chegando, assim, a alcançar mais de 2 milhões de alunos. Então, esse é um outro ponto que é muito, muito importante, né? O nosso compromisso, a hora que eu falo sobre formação e primeiro emprego, ele se espalha de muitas maneiras e como a gente pode contribuir. E aí, então, eu conto com vocês, dia 27, já chamo todo mundo. Quem quiser participar, por favor, fique à vontade. E quem quiser também, como empresa, fazer parte do movimento que a gente chama de Corrente do Bem, também pode falar comigo depois, com a equipe que está aqui, ou entrar em contato com a gente tem vários materiais e faz uma grande festa nesse dia. Ih, não passou. Não sei como é que eu volto agora, gente. Mas aí eu dou play e ele pula. Acho que sim, aperta aí mais uma vez. Você solta, por favor? Dá para soltar aí? A vida um inspira o outro. E o melhor jeito de começar é ajudando. Um gesto nobre, sem que ninguém cobre. Hoje o discurso é diferente. É para se juntar e comprar seu Big Mac no Mac Dia Feliz. Sábado, 27 de agosto, ajude na saúde e na educação de milhares de crianças e jovens apoiados pelo Instituto Ronald McDonald e pelo Instituto Ayrton Senna. Peça o seu Big Mac, aqui o mutirão também é bem-vindo. Tá todo mundo no Mac Dia Feliz. Participe! É isso, gente. Super obrigada. Fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Mariana. Eu já pedi minha camiseta do Mac Dia Feliz aqui. Dia 27 estarei lá em Londrina, que forma uma fila imensa na avenida lá para as pessoas comprar. E sobre o emprego, né, a primeira porta realmente... eu não tive a oportunidade de trabalhar no McDonald's, porque minha cidade não tinha. Né, eu sou da cidade pequena do interior. Mas vários amigos e primos começaram aqui em São Paulo, o primeiro emprego deles. E sobre a questão da universidade, até eles acabaram fazendo outros. Mas eu também conheço gente que começou no McDonald's e eles tinham muito orgulho de... A universidade que eles faziam era a Universidade do Hambúrguer, porque realmente esse lado social do McDonald's é muito importante, a transformação que isso gera na vida das pessoas. Obrigado, Mariana. Bom, se você não fez ainda a sua pergunta, eu já tenho aqui uma... sei que teremos mais, fique à vontade de entregar ali para as meninas, perguntar sobre esse tema tão importante. E agora eu queria apresentar para vocês a Josimara Tsuruoka, Relações Públicas, minha colega, pós-graduação em Marketing pela FAAP, MBA pela EBS, European Business School, na Alemanha, possui mais de 20 anos de experiência profissional na área de comunicação social e marketing, obtidos em grandes empresas, como a farmacêutica MS, que é onde ela está hoje, ela vai contar para a gente como a indústria farmacêutica tem atuado, claro, Hospital Albert Einstein, Cervejarias Kaiser, Heineken Brasil, residiu na Holanda, onde fez a pesquisa O Poder do Marketing Social na Atualidade, e para a conclusão do seu curso de pós-graduação. Atualmente é gerente de marketing institucional da EMS, sendo responsável por sustentabilidade, assessoria de imprensa, gerenciamento de crise,
branding e patrocínios. Fica à vontade, Josimara. Obrigada. Bom dia não, boa tarde a todas e a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço aqui a Célia, Edu, Marco pela oportunidade. Eu estou com um desafio grande porque tenho muita coisa para contar e um tempo muito curto. Vou tentar ser breve, né, e poder sintetizar um pouquinho do que a gente tem aqui nessa tarde. Antes de eu entrar na pauta, eu gostaria só de contextualizar quem é a MS. Nós somos uma empresa 100% brasileira, sem capital estrangeiro, é a maior indústria farmacêutica aqui no país. Nós lideramos esse mercado há 16 anos consecutivos. Temos fábricas aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Sérvia. Temos o maior centro de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, que fica em Hortolândia, com mais de 600 pesquisadores pensando em novas fórmulas farmacêuticas para ajudar a vida a chegar cada vez mais longe. Temos também um centro de pesquisa, um laboratório na Itália. Temos também uma empresa nos Estados Unidos investindo em inovação radical. Nós temos o maior portfólio de medicamentos do país, com mais de 2.600 apresentações. Então, é difícil memorizar as marcas todas que nós temos no nosso pipeline, mas um orgulho porque a gente segue cuidando da saúde das pessoas por meio desse nosso business. Exportamos para mais de 55 países e estamos cada vez mais presentes, né, com o nosso verde e amarelo, por sermos uma empresa 100% brasileira, no mercado global. Voltando agora para a nossa pauta, o Nelson falou uma coisa aqui muito interessante e que ele contribui muito aqui para a minha fala, porque hoje aqui o que eu quero mostrar para vocês, muito mais do que uma visão de futuro, é estar compartilhando nosso story doing. A gente tem construído reputação, né, muito em cima de uma série de iniciativas que nos enche de orgulho. Antes até de eu entrar nesses projetos, eu gostaria de mostrar qual que é a visão da MS para a pauta ESG. A gente percebe que o universo corporativo ele está cada vez mais influenciado pela globalização. E a gente percebe que a sociedade ela está cada vez mais consciente sobre o papel dela e muito vigilante sobre as suas ações e as práticas das empresas. E aí, quando a gente olha para o meio corporativo, a gente vê que é um grande desafio, e principalmente também aqui para o nosso setor, que é um setor de saúde, trabalhar a pauta ESG da forma como ela merece para, de fato, gerar uma transformação social. E aí a gente, lá dentro da MS, a questão do ESG está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões. E aí, a gente olhando também para essa questão de ESG, a gente vê que as nossas práticas elas estão muito alicerçadas por um histórico de responsabilidade social, né, da empresa olhar para as pessoas e ver como que faz essas vidas melhorarem. A MS ela tem o ESG dentro do DNA dela, de uma forma que a gente nem sabia. Então, a gente fica muito feliz quando hoje a gente vê a discussão do tema e a gente fala como a gente tem coisas para mostrar. A missão da empresa é cuidar de pessoas. E a gente tem feito isso ao longo dos 58 anos da companhia, mas não por meio, né, de tratamento médico, fazendo remédio e disponibilizando remédio, não. Mas de uma maneira mais ampla, extrapolando ali o nosso core business e cuidando de gente, seja por meio de educação, por meio de acesso gratuito à saúde e por um conjunto de outras iniciativas. Para a gente, lá na MS, muito mais do que métricas financeiras, ESG, na verdade, é uma cultura. Né? A gente precisa ter essa cultura dentro da empresa. E quando a gente fala em cultura organizacional, a gente tem que pensar nessa pauta como um compromisso com o meio ambiente, a gente olhar para
práticas robustas de governança, né, para nos dar condições de ter indicadores e, de fato, gerar as mudanças que nós pensamos e queremos, e também por meio de iniciativas, de fato, efetivas de responsabilidade social. E tudo isso pensando no bem coletivo. E discutir para a gente ESG lá é algo muito sério, porque a gente sabe que essa pauta precisa reforçar um olhar mais profundo e humanizado da nossa empresa para alguns temas. E, dentre eles, eu destaco a relação da MS, né, a nossa relação de empresa com o colaborador, o quanto a gente vem respeitando os direitos humanos, de que maneira que a diversidade de equipe, de que maneira que a gente vem trabalhando a inclusão dentro da companhia, a proteção de dados, segurança do trabalho e uma infinidade de outros temas que impactam em pessoas. E a gente tem visto que essas iniciativas, elas surtem efeitos muito positivos para a empresa, mesmo porque as pessoas estão cada vez mais atentas às práticas, né, das empresas e à forma como elas agem. E o bom disso tudo é que a gente vê que, na verdade, quem de fato, as marcas que de fato estão investindo genuinamente em ESG, está tendo ali ganhos reputacionais. E isso é muito importante. Teve aqui a PwC, fez uma pesquisa em 2020 com 32 empresas do setor farmacêutico para ver como que está a questão de ESG dentro do nosso segmento. E ali, 77% das empresas entrevistadas dizem que têm investido, né, olhando nessas 3 letrinhas, muito mais no S, que é no social. Então, a gente vê como a questão do setor com as pessoas e essa relação, ela tem muita importância e está no core, né, do negócio. 12% em ambiental e 11% focando em governança. Então, esse aqui é a balança do setor farmacêutico quando a gente fala em compromisso com a pauta de ESG. A MS, ela não fica diferente disso, então a parte social é algo levado muito a sério por nós. A MS, ela é conhecida como uma indústria de genéricos. Hoje, na verdade, genéricos representa 33% do nosso faturamento. O restante vem de medicamentos de marcas e de inovação. Porém, a bandeira dos genéricos é algo que nos enche muito de orgulho, porque é por meio dos genéricos que a gente deu acesso a tratamento à população brasileira e é por meio dos genéricos que a gente está democratizando a saúde. É por meio dos genéricos que o brasileiro começa a ter condições de fazer um tratamento com começo, meio e fim. E aí a palavra acesso é algo, né, dar acesso à saúde, é algo que a gente leva muito a sério, porém a gente pratica o acesso além da saúde, né, de que maneira que a gente dá acesso às pessoas à educação, dá acesso ao esporte, dá acesso à cultura, de que maneira que a gente vai praticando esse acesso de uma maneira mais ampla para, de fato, construirmos uma sociedade cada vez mais saudável. E aí, falando, né, a gente trabalha nos 5 pilares dentro do ESG e olhando para a nossa responsabilidade social. Então, com relação ao primeiro pilar, que é a educação, ele é muito importante porque a gente não consegue fazer inclusão sem passar pela educação. Né? Então, a educação ela precisa ser priorizada dentro das agendas corporativas. E a gente começa nosso investimento no nosso quintal, em Hortolândia, tendo uma iniciativa inédita com o poder público, criando a primeira creche, mas não uma creche dentro dos muros da empresa, uma creche que fica dentro da comunidade de Hortolândia para cuidar dos filhos das funcionárias da MS, mas também dos filhos da comunidade. Nós construímos essa creche, mantemos ela por meio de material, comprando material didáticos, pagando água, luz, alimentação, transporte, e a Secretaria de Educação entra com os professores. Então, anualmente, 210 crianças de 4 meses a 5 anos são cuidadas por nós.
falando em educação, a gente sai do nosso quintal, vamos para o Nordeste brasileiro. Há mais de 16 anos, a gente investe no IQE, que é o Instituto de Qualidade em Ensino. A gente qualifica professores em língua portuguesa e matemática. A gente faz um acordo com a Secretaria de Educação, entramos no município e ficamos cerca de 2 a 3 anos qualificando professores nessas disciplinas básicas para tentar diminuir a evasão escolar. Quando a gente entra no município, a gente olha o IDEB daquela cidade e a gente tem como meta deixar aquele município com o IDEB mais alto. E aqui, né, nesse slide, vocês vão ver ali a nossa jornada, né, por várias cidades do Nordeste e os nossos indicadores sempre crescentes. Nós temos, nesses 16 anos desse projeto lá no Nordeste, já passamos por 200, quase 300, né, escolas, impactando quase 80 mil estudantes e capacitando mais de 2.000 professores. A boa notícia é que, em 2019, um aluno nosso lá de Caruaru, ele foi medalha de ouro nas Olimpíadas da Língua Portuguesa Brasil. E, falando ainda em educação, a pandemia, né, nos mostra algumas necessidades, e como educação é um organismo vivo, a gente sentiu que faltava aqui no Brasil pessoas mais preparadas para fazer pesquisas clínicas. E aí a gente fez parcerias com o PUC, com a Unesp, oferecendo gratuitamente curso de extensão para formação em pesquisa clínica, para a gente disponibilizar no mercado esse tipo de mão de obra e hospitais e centros de pesquisa terem condições de fazer esse tipo de serviço com a excelência que ela precisa. A gente não acredita numa educação sem leitura, então a MS ela tem estado presente da Bienal. Nós debutamos na maior feira literária do país em 2016, levando para dentro da Bienal uma exposição do Museu da Língua Portuguesa, que no ano anterior tinha pego fogo. Então, a gente não foi com o stand da MS, nós fomos com o stand do Museu da Língua Portuguesa, levando a exposição Menas, o certo do errado, o errado do certo, os 100 erros nossos de cada dia, dando acesso aos nossos estudantes a essa exposição que não estava sendo viabilizada. Agora, no ano pós-pandemia, a gente volta para a Bienal, só que dessa vez patrocinando a feira e também o programa gratuito de visitação escolar, dando acesso a mais de 80 mil estudantes na Bienal com entrada gratuita. Falar em música é também educação, e de que maneira que a gente dá acesso aos brasileiros a aulas, né, de música clássica, canto lírico. Então, a gente é patrocinador da Academia Canto Mozartium. Já foram mais de quase 350 bolsas de estudos, levando nossos alunos para estudar na Alemanha. E também a gente dá aulas de masterclasses aqui no Brasil, tentando impactar e inspirar nossos jovens para a música clássica. Indo para a agenda de cultura, a gente tem um projeto muito interessante lá na MS, que é a Rota dos Museus. O nosso olhar para a cultura, de que maneira que a gente vai valorizar o patrimônio público nacional, vamos olhar para os museus e ajudá-los a mantê-los abertos. Hoje a MS ela patrocina, apoia o Museu do Ipiranga, o MAN, o MASP, o Oscar Niemeyer, o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, o Museu Judaico e o Museu do Futebol. Além de tentar olhar a estrutura física, a gente também pensa na questão do acesso da população a esse tipo de cultura. Falando um pouquinho aqui, abrindo parênteses para o Museu do Ipiranga, esse projeto, a gente fechou uma parceria com o governo há 4 anos. Há 4 anos, a MS, junto com outras empresas, colocam dinheiro no maior museu que está fechado há uma década quase. E a gente vem restaurando o Museu do Ipiranga
E, felizmente, agora, no dia 7 de setembro, quando o Brasil vai celebrar os 200 anos da independência, a gente devolve ao Brasil o maior símbolo que estava fechado há quase uma década. Quando eu falo desse projeto, eu me emociono, porque eu morei na Holanda, morei na Alemanha, e eu fico muito triste de ver que a gente não tem grandes museus tão revitalizados. Estive ali no Museu do Ipiranga há cerca de um mês, ele está lindo, lindo. Eu pensei que eu estivesse na Europa, o Jardim Francês, então, assim, eu já convido todos para, depois do dia 7 de setembro, para visitar esse símbolo que nos enche de orgulho. E aí, indo para a agenda de esporte, a gente também investe muito no esporte, porque a gente acredita que é uma forma de promover saúde e ampliar a questão do bem-estar. Mas, dentro desse pensamento de acesso, o que a gente tem feito? Em Hortolândia, é uma cidade mais carente, com 2 presídios, com uma necessidade básica tremenda. E a gente sempre se questiona, será que o Brasil do futebol não pode ser o país do vôlei, o país do tênis? Pode, desde que a gente dê acesso aos nossos jovens a esse tipo de prática esportiva. E é isso que a gente tem feito. Desde 2017, a gente firmou uma parceria com a Secretaria de Educação e a gente, todas terças e quinta-feiras em Hortolândia, a gente dá aula gratuita de tênis para as crianças das escolas públicas. E nas quartas-feiras em Campinas. Durante a pandemia, o que a gente fez? A gente usava quadras públicas e as crianças estavam evoluindo nas modalidades. Então, em 2020, no meio de uma pandemia, a gente, sem poder deixar de abastecer o mercado farmacêutico com remédio, a gente investe em construção de quadra e doa para o município a primeira quadra oficial de tênis. E seguimos, né, com esse olhar de dar acesso, principalmente, àquelas modalidades que as crianças não teriam. Pensando em projetos que já existem no mercado, a MS é patrocinadora da Taças da Favela, o campeonato nacional que começa agora no 2º semestre. É o maior torneio de futebol do mundo de favelas, que a gente apoia. É uma parceria com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, tentando resgatar aí a autoestima desses jovens, dessas comunidades. E aí, falando um pouquinho sobre a questão ambiental, a MS, há quase uma década, ela investe na Fundação Amazônia Sustentável, em Manaus. A gente entende que, para manter a floresta amazônica em pé, nós precisamos investir na população ribeirinha, dar acesso a eles à educação, a transporte, à alimentação. Então, a gente tem o Programa Bolsa Florestal e o projeto de Cara, muito focado na população ribeirinha. E aí não dá para falar que a gente que somos líderes, que produzimos, temos fábricas, sem a gente discutir a questão de emissão de CO2. A MS, ela faz parte do Grupo NC. A gente tem aqui como mais uma tendência que o Nelson coloca aqui de início, a questão da questão de energias, né, a importância do Brasil cada vez mais ser autossuficiente em energia renovável. Então, a gente compra uma empresa de energia eólica da Odebrecht, que depois nós rebatizamos como ADS. Então, estamos lá no Rio Grande do Sul, produzindo energia eólica, mas mais do que olhar para esse business, de que maneira que a gente neutraliza toda a emissão de CO2 gerado pelas nossas fábricas. Hoje, nós já podemos falar que a MS é emissão zero de CO2, porque a gente tem ali todo um crédito de carbono neutralizando essas nossas práticas. E aí tem uma coisa básica que também faz parte da nossa agenda, que é o compromisso com reciclagem. Então, 100% de todo o papel, plástico, metal e madeira que nós geramos nas nossas operações, nós reciclamos 100%. Essa iniciativa, só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o ano de 2020, a gente deixou, só com relação ao papel, de cortar 50 mil árvores só com o programa de reciclagem. Quando a gente fala em reaproveitamento de metal, são quase 80 toneladas em um ano. Então, essa cultura, né, de uma logística reversa, essa cultura
de realmente reciclar, ela é muito importante para o planeta. E aí, que eu não estou conseguindo avançar, que eu acho que acabou meu tempo, aí eu não consigo avançar nos slides, e aí eu vou pedir para os colegas lá de cima, vou ser bem breve, para a gente poder seguir aqui. Mas, assim, a gente tem, pelo Brasil, parcerias com dezenas de hospitais e centros, né, de saúde. Então, são projetos que eles têm e a gente patrocina para dar mais acesso à saúde. E tem aqui um projeto que nos enche muito de orgulho, que eu trago hoje aqui o status deles. A MS, ela fechou uma parceria com a Organização Mundial da Saúde para erradicar uma doença no planeta que chama-se buba. Essa buba é uma infecção de pele que, se não é tratada, chega até os ossos e a cartilagem. De cada 10 pacientes que têm buba, 7 são crianças até 16 anos. A gente está doando remédio para todo o planeta, num volume de 153 milhões de comprimidos para 14 países para erradicar essa doença no mundo. Esses 15 países onde a doença está presente, que é na Ásia, na África, no Pacífico, a MS não tem operação. Nós não vendemos caixinhas de remédios nesses países. É, de fato, um compromisso da nossa companhia com a saúde pública global. Se a buba for erradicada, essa vai ser a segunda doença na história da humanidade a sumir. A primeira foi a varíola e agora a gente tem a possibilidade de erradicar a segunda, com a ajuda de um laboratório 100% brasileiro. É o Brasil erradicando uma doença no mundo. E aí, gente, quando eu falo nessa erradicação, a caixinha ela é feita toda em francês. Durante toda a pandemia, a gente seguiu produzindo a azitromicina, que é esse antibiótico que ajuda a ferida a cicatrizar, e seguimos, né, no escuro durante esses anos da pandemia, em silêncio, mandando medicamento e abastecendo esses países ao redor do mundo. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um vídeo rápido com esse nosso Story Doing da erradicação, mostrando essas nossas iniciativas, os remédios chegando em Congo, Camarões, Vanuatu, República Centro-Africana e Papua Nova Guiné. Pessoal, e aqui no Brasil são quase 80 projetos. Só nesse ano de 2022, eu mostrei aqui só a marquinha de iniciativas que a gente tem na área social, cultural, esportiva e ambiental. Num único ano, não daria para eu abrir cada um deles, aqui exemplifiquei, mas esse é o nosso olhar. Se a gente olhar nos últimos 6 anos, a MS investiu mais de 206 milhões em responsabilidade social, porque a gente quer dar acesso e faz parte da nossa missão cuidar de pessoas, mas indo além do nosso core business, né, e gerar essa transformação. Nesse volume não está contabilizada a questão dos medicamentos que nós temos produzido para a erradicação de uma doença no planeta. Então, é isso. No apagar das luzes, é esse rastro social que a MS quer deixar, e é com esse espírito que a gente tem entrado no mercado global. E aqui, só para falar,
Mariana, que é a última coisa, a MS, já há algumas décadas, ela participa do MEC Dia Feliz, a gente compra o ticket para todos os nossos filhos de funcionários, damos esses tickets para eles e falamos da importância da iniciativa do McDonald's e das empresas apoiarem causas que não são só delas. Então, a gente é parceira há bastante tempo. É isso, muito obrigada. Obrigado, Josemara. Muito obrigado. É fantástico ver esse trabalho da indústria farmacêutica, principalmente da MS. Gente, eu tenho 5 minutos aqui para acabar, senão o pessoal da Mega Brasil nunca mais me chama para mediar uma mesa aqui, mas eu vou ler 2 perguntas que chegaram e eu vou juntar aqui, Nelson, porque a primeira é direto para você, que qual que é a estratégia da GM para convencer as pessoas a irem para os carros elétricos e abrir mão, às vezes, até do carro, que eu já ouvi você falando de mobilidade como um serviço. Nesses carros, quem sabe um dia você vai escolher a GM para passar na porta da sua casa, dependendo da marca que você escolhe do dia. Dependendo do dia que você acordar, você fala, hoje eu vou de GM, hoje eu vou de outro carro. Pode ser assim. Já que aqui no Brasil a gente tem muita gente que não quer abrir mão disso, de possuir o carro. E essa pergunta veio da Mayra Manesco da Reis. E aí, já um para cada um, eu acho que daí cada um pode falar 1 minuto, que é qual que é a estratégia principal daí da divulgação desses compromissos, né, como comunicação, como vocês têm divulgado essa agenda ESG para todos os públicos e como medir a percepção aí desses stakeholders, por favor. Tá ligado? Bom, em primeiro lugar, eu fiquei 4 anos na Europa trabalhando pela GM. Quando voltei da Europa, eu me lembro que eu trouxe muito dessa narrativa de sustentabilidade de lá, que já era muito forte na Europa naquele momento. E quando a gente chegou aqui em 2009, lembro que a gente fez uma pesquisa com consumidores e perguntando qual o valor que eles davam para sustentabilidade para consumidores de carros, né? E o resultado era em torno de 5% naquela época. Hoje, praticamente 80% dos consumidores consideram a sustentabilidade como fator primordial na decisão de compra de um veículo, para vocês entenderem qual que é a mudança de percepção dos consumidores. O primeiro grande desafio, o carro elétrico tem 4 grandes desafios. O primeiro é o awareness, o conhecimento do consumidor. O segundo é o custo, né, porque as baterias ainda são caras, isso vai ser equacionado em poucos anos. O terceiro é a adoção de políticas públicas e o quarto é a infraestrutura. O primeiro, que é o awareness, já está checked. Ontem saiu uma matéria no jornal que 85, 86% dos brasileiros têm interesse em ter um carro elétrico. Tá? Então, o Brasil é um dos países em que há o maior interesse no mundo por carro elétrico. O problema é que as coisas acontecem, as tendências acontecem muito rapidamente, as pessoas mudam de mindset muito rapidamente, né? Então, o aquecimento global é uma realidade, todo mundo está sentindo os impactos, a gente sabe as coisas que aconteceram, os fenômenos que aconteceram. Eu fiquei durante 4 anos, de 15 em 15 dias eu ia para Londres e eu tinha uma coleção de casacos para ir para Londres, e tinha que ser casaco impermeável, porque lá chovia todo dia. E a temperatura máxima que eu me lembro nesses 4 anos de ter pego em Londres, no verão, no alto verão, foi de 18 graus. Essas semanas atrás, eu estava conversando esses dias atrás com a Luciana, com a Aldo, que fazem o Media Talks, e eles estavam vivendo calor de 48 graus em Londres. Tá? Isso é uma coisa absolutamente inimaginável para qualquer pessoa que conhece o Reino Unido. Então, assim, tem uma série de coisas que têm acontecido, né, recentemente, que estão mostrando como o aquecimento global já tem impactos que são inexoráveis e irreversíveis. Então, as pessoas cada vez mais estão conscientizadas disso. Então, existe hoje, acho que um conhecimento, uma atenção muito grande do planeta em relação a isso. E assim, a gente vai avançar muito rapidamente nos carros elétricos, e o consumidor também está interessado. Em 2026, 2027, nós já vamos lançar uma segunda geração das baterias útil, que foi como que estava comentado no vídeo lá que eu mostrei, e nessa segunda geração o preço do carro elétrico vai ser o mesmo do carro a combustão. Tá? Então, a partir desse momento, vai ser a gente acredita que será a grande virada de chave. E eu digo para vocês, hoje, qualquer carro elétrico que eu conseguir na matriz para trazer para cá, ele já chega vendido. Nós já temos então vamos lançar agora o Bolt, está praticamente já tudo vendido, então, porque o interesse é muito grande. Então, é fantástico isso, mas está avançando muito rapidamente. Legal, obrigado, Nelson. Mari, como comunicar tudo isso para os seus públicos estratégicos? A agenda ESG, para chegar até na ponta. Putz,
eu acho que a gente, assim, é o trabalho básico de comunicação, de contar essa história. E, principalmente, né, como a gente falou bastante aqui, é o fazer. Então, o que a gente faz internamente, parece que ele expande naturalmente para fora e ganha consistência, ganha verdade, porque só a verdade comunica efetivamente. E manter esse diálogo aberto, sair das caixas formais, né? Não é mais só um anúncio. Para mim, eu acredito muito que, principalmente marcas muito capilarizadas, muito populares, a gente precisa conversar. A conversa, ela pode ser realmente transformadora. Não importa o stakeholder, sabe? Pode ser o acionista, o consumidor final, não importa. O importante é conversar, conversar e conversar. E aí, para medir, você tem infinitas formas, das mais tradicionais, como as pesquisas e tal, mas acho que cada vez mais a temperatura do que vem da vida real. Obrigado, fantástico. Josimara, minha colega de RP, que eu te dei 3 minutos a mais, já estão me brigando comigo, só porque você é RP, tá vendo? Pode falar, como a MS tem falado com todos esses públicos. Muito bem. Aqui não está ligado meu microfone? Tá sim. Tá, então tá jóia. É que eu não estou tendo retorno aqui. Pessoal, falar em comunicação de uma pauta de ESG, na verdade, é fazer. A gente faz e o projeto ele berra. Você faz, ele vai deixando um rastro de reputação e uma reputação duradoura. Então, a sociedade, ela não tolera mais blá, blá, blá. Ela quer ver transformação. As pessoas sabem quando a gente genuinamente está fazendo um movimento em prol do outro, ou quando é muito, né, que eu acho que é o mais delicado, é quando a gente quer fazer marketing de algo que a gente não entrega. Então, nós aqui da área de comunicação, nós temos que tomar muito cuidado e nós sermos o termômetro entre essa pauta, que é uma pauta séria. A sociedade, ela de fato grita por socorro e a gente não pode, né, com as nossas empresas, sermos oportunistas para fazermos marketing de coisa que a gente de fato não está fazendo pelo outro ou pelo meio ambiente e assim por diante. Então, é uma pauta genuína e que depende, né, precisa de responsabilidade e de compromisso de todos nós de comunicação. Aqui, só para terminar aqui a minha fala, hoje pela manhã eu fiquei pensando, né, porque o metaverso é algo novo para todos nós, e a minha reflexão foi o seguinte, como que será que a humanidade vai criar uma sociedade nesse mundo virtual? Porque ali todo mundo vai querer ser o que era ou o que não é, vai se projetar. Será que teremos desigualdade social nesse mundo ou não? E quando a gente sair do mundo virtual, que talvez não vai ter desigualdade, qual vai ser o nosso olhar para esse mundo real, que está cheio de diferenças e que a gente precisa agir nesse mundo real? Então, fica aqui essa minha reflexão e essa dúvida e um aprendizado, né, porque todos nós estamos aqui para aprender como lidaremos com essa pauta, mas essa é a minha grande curiosidade. Legal, obrigado. Bom, como eu disse, quero garantir minha vinda aqui do ano que vem. Muito obrigado pela fala de vocês. Vamos terminar, que tem uma surpresa. A gente vai sortear aqui ingressos Falando em acesso, não dá para a gente investir em cultura e não dar acesso para quem está aqui nos aguentando essa tarde toda, sem dar acesso a vocês à cultura. Então, a MS, como patrocinadora oficial da família Adams, a gente vai sortear aqui um par de ingressos, né? Então, é um ingresso com direito a acompanhante, serão 2 pares para vocês assistirem até o final de agosto. Então, aqui eu estou sem óculos, não enxergo. Eu leio aqui, Duda. Ana Matilde Rocha. Parabéns. Vai poder levar alguém, Ana Matilde. A Célia está entregando ali o voucher, parabéns. Uma salva de palmas para a EMS e a família Adams. Eu já fui, é muito legal. Cristina Souza. Cristina com CH. Chique essa Cristina. Cadê a Cristina? Olha, as mulheres sortudas aqui hoje, hein? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Gente, para encerrar aqui, chamar de volta o pessoal da Mega Brasil, eu não podia deixar de falar do meu conselho. Muito obrigado vocês pelo convite mais uma vez, como presidente do CONHERP, que é um conselho de classe dos relações públicas, né?
a gente que atua literalmente no G, na governança, a gente está atuando, e eu não podia deixar de mencionar uma das responsáveis pela saúde do nosso Conselho Financeiro, por manter esse conselho funcionando, no qual eu tenho o privilégio de ter sido conselheiro sucessor, a Marilisa Bertolin, que está aqui. Muito obrigado, Marilisa. E as nossas conselheiras, um timaço de mulher que eu mantive lá, e que chamei, que são mais mulheres do que homem no nosso conselho. Eu só estou presidente nesse momento, mas quem manda lá são todas as mulheres, porque a gente acredita que realmente o mundo é de vocês, viu? Obrigado, gente. Vamos para a próxima pauta. Valeu, Edu. Um grande abraço. E essa foi a mesa redonda sobre ESG, que teve como tema central diversidade, respeito ambiental e reputação, a saga empresarial para humanizar o capitalismo. Agora vamos conferir as entrevistas de bastidor realizadas durante o congresso, e desta vez a bola ficou com a Regina Antonelli, que entrevistou a Josemara Tsuruoka, gerente de marketing institucional da farmacêutica EMS, e Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors América do Sul. Vamos ver. Olá, pessoal, e a gente está voltando aqui da 25ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E aqui do meu lado está a Josemara Tsuruoka, que ela é gerente de marketing institucional da farmacêutica EMS. Josemara, obrigada por você estar aqui com a gente. Ela vai estar participando da mesa redonda que vai falar sobre o tema ESG, né, que é diversidade, respeito ambiental e reputação, a saga empresarial para humanizar o capitalismo. Eu imagino o seguinte, Josemara, aqui você, à frente dessa área de comunicação de uma indústria farmacêutica, que a importância do ESG se faz assim presente mais e mais fortemente. O que você tem para falar para a gente sobre esse tema em relação a a indústria? A pauta ESG, ela na verdade ela é relevante para todos os setores e um grande desafio, inclusive para o setor farmacêutico, porque a gente tem uma pesquisa muito interessante que mostra que a indústria farmacêutica, o segmento, né, farmacêutico no geral, mais de 70% eles acabam investindo. Se a gente olhar as 3 letrinhas do ESG, a gente acaba focando muito mais no S, que é o social, né? Então, a indústria farmacêutica, ela tem como missão cuidar das pessoas, dar acesso ao tratamento, e aí as pessoas, né, o social, ele acaba tendo um peso muito grande. É óbvio que nós estamos olhando para a questão de governança, estamos muito preocupados com as nossas práticas e o respeito ao meio ambiente, mas quando a gente olha para as práticas sociais, ela tem um peso fenomenal para esse setor. E o nosso grande desafio é de que forma que a gente extrapola em o nosso core business, que é dar acesso a tratamento, levar terapias, né? E de que maneira que a gente pratica o acesso à saúde por outras vertentes. Então, aqui dentro da MS, a gente vai debater aqui hoje um pouco, é que a gente tem praticado o acesso à saúde por meio, dando acesso à educação, dando acesso à cultura, dando acesso ao esporte, porque é por meio dessas vertentes que a gente vai promover mais bem-estar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tem aí uma reinvenção do setor, que ele sai desse seu centro e olha para essas outras necessidades para, de fato, conseguir promover saúde. Com certeza, é isso mesmo. E você não pode perder isso, né? Você vai assistir, você vai ver que maravilha que vai ser esse debate todo. Obrigada, viu, Josemara? O prazer é todo meu. Um abraço. Tchau, Nos vemos mais tarde. É isso aí. E a gente está voltando aqui ao vivo na Unibis Cultural, na 25ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação. E aqui do meu lado está o Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da General Motors América do Sul. E ele vai estar participando também da mesa redonda que vai falar sobre o tema ESG, que diversidade, respeito ambiental e reputação, a saga empresarial para humanizar o capitalismo. Agora há pouco a gente esteve com a Josemara Tsuruoka, da EMS, que falou o ESG do ponto de vista da indústria farmacêutica. E aqui nós vamos falar um pouquinho, vamos abordar um pouco com o Nelson sobre a indústria automobilística. Nelson, obrigada por você estar aqui.
tá? Para adiantar alguma coisa que será discutida nessa mesa de redonda de palestras aqui. Eu que agradeço a oportunidade, na verdade, um prazer falar contigo e com toda a audiência. E, na verdade, assim, o que a gente vê hoje, né, com toda a transformação digital que o mundo passou e que vem passando, a gente notou que valor e propósito se tornaram hoje os motores do mundo corporativo. Sim. Então, para as marcas, não basta mais simplesmente contar boas histórias, né? Essas histórias têm que ser genuínas, autênticas, elas têm que refletir os valores da marca e da organização. Né? Entendendo isso, entendendo esse processo de transformação e procurando construir um mundo melhor para essa e para as próximas gerações, a GM reestruturou todo o seu negócio embaixo do guarda-chuva do ESG. Então, nosso propósito hoje como organização é liderar as inovações que movem e conectam as pessoas em direção ao que importa. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós anunciamos, né, a nossa visão de futuro, e a GM acredita em um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Né? E como que esse futuro será atingido? Né? Através das tecnologias autônomas, elétricas, da conectividade e do compartilhamento. Né? Então, através do desenvolvimento tecnológico, nós queremos contribuir para ter um futuro 100% elétrico, zero emissão, e com isso endereçar essas questões urgentes, né, que hoje a gente tem que endereçar, que é a questão do aquecimento global e os impactos que o aquecimento global provoca no planeta e no futuro, né, da própria existência das espécies. Né? Então, você transformar os veículos que circulam na sociedade, e aí estou falando de veículos de todos os modais, em veículos 100% elétricos, zero emissão, são absolutamente fundamentais para conseguir atingir a neutralidade em carbono. Nós temos um compromisso de sermos neutros em carbono na GM até 2040, e para isso a gente tem a ambição de, a partir de 2035, nós só produzirmos e comercializarmos veículos zero emissão. Perfeito. Muito obrigada, viu, Nelson? Gente, vocês estão vendo que o conteúdo aqui está fantástico, né? Está muito bom aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até já, gente. Oi, eu sou Mariana Escalzo, diretora de comunicação corporativa da Arcos Dourados, operação da marca McDonald's no Brasil e na América Latina. Mariana, é bom ter você aqui nesse congresso, 25º Congresso Mega Brasil, que trata aí das estratégias de comunicação, da inovação no mundo corporativo. Essa sigla ESG, ela já se tornou uma bandeira de muitas empresas no Brasil, né? Essa bandeira, ela já está suficientemente hasteada aí nas estratégias das empresas? Olha, eu não sei se ela está suficientemente hasteada, mas eu vou te dizer que eu acho que ela está hasteada. Eu acho que todas as empresas tomaram muita consciência, algumas de forma mais rápida e mais efetiva, outras ainda cambaleando, das necessidades de atuação e os cuidados sociais e ambientais e de governança, seja para a sustentabilidade do seu negócio, para a sua manutenção como ator social, seja para a forma de trabalhar mesmo pensando no âmbito de governança. Então, todo mundo tem algum tipo de cuidado. E aí você tem a jornada de cada empresa, seja trabalhando de forma, né, alguns de forma mais acelerada, em alguns vieses que são mais importantes para o seu próprio negócio, outros de forma mais devagar, né, dependendo da área de atuação, de como isso já está incorporado na empresa, mas acho assim, todo mundo olha para isso e principalmente o mercado investidor hoje olha para isso de maneira muito séria. Então tem uma força grande do capitalismo nesse contexto? Tem uma força do capital e da forma de gerir o capital. Eu não colocaria do capitalismo porque eu acho que às vezes tem uma abordagem um pouco cheia de vieses, mas eu acho que quando a gente olha como a gente caminha com investimentos, e todas as empresas precisam olhar como caminham os seus investimentos, sejam próprios ou de investidores, seja empresa de capital aberto ou fechado, todo mundo olha como vai ser sua manutenção e como é a sua jornada de longo prazo. E esses pontos são fundamentais para isso. Dessa sigla ESG, tem alguma dessas letras que está mais adiantada ou outra que está mais atrasada aí nas estratégias das empresas no Brasil, na sua opinião? Eu acho que
É um pouco duro de dizer isso, porque eu acho que cada setor caminha a seu passo, assim. Eu acho que a gente teve não sei se um momento que parece que todas as empresas acordaram muito para questões ambientais. A gente pode até dizer à custa de alguns grandes acidentes ambientais, mas a gente teve formas e trabalhos que são muito sérios, de setores que podem ser muito complexos nesse tema, como os setores de infraestrutura, mineração, tem práticas super desenvolvidas sobre isso. E eu acho que hoje a gente tem um olhar social bastante preocupado também, andando um pouco mais, eu não sei se eu diria devagar, mas talvez um pouco com menos conhecimento, com menos divulgação até de práticas sociais. Acho que as práticas sociais vêm sendo cada vez mais implementadas e ganhando o fôlego que talvez as práticas ambientais ganharam já há 5 anos, mais ou menos. Para complementar e para finalizar o nosso papo aqui, na sua opinião, qual é o papel da comunicação para o tema da ESG, para a implementação de uma forma mais efetiva, para a concretização dos resultados desse conceito? Eu acho que a comunicação é o elo entre a empresa, os executivos da empresa e a sociedade como um todo. Então, desde contar para fora o que está acontecendo lá dentro, o que são essas práticas, e também trazer para dentro da empresa o reflexo do que está acontecendo no mercado e como aquela empresa pode atuar, pode evoluir sua gestão, pode melhorar, pode trazer outros pontos. Eu acredito muito que os executivos de comunicação muitas vezes atuam como grandes conselheiros dos boards, das suas empresas e tal. Então, é aquele grilo falante que fica ali, tem espaço para fazer uma provocação, tem espaço para trazer como a empresa pode ir além, pode adotar uma prática diferente, pode fazer alguma diferença real na sociedade, pode trazer inovação. Então é uma prática de divulgação e vigilância, para mim tem um pouco esse papel. Perfeito, está dado o recado. Obrigado e até a próxima. Obrigada. E chegamos ao final de mais um dia da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Se você perdeu algum detalhe, quer rever o conteúdo dos encontros, ou não pôde estar presente com a gente no evento, eu lembro que esta maratona se estenderá até o dia 22 de setembro, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 13 horas, nos canais da Mega Brasil, nos canais de streaming da Mega Brasil. Amanhã vamos conferir como foi a mesa redonda sobre influenciadores e que reuniu o Leandro Conte, diretor sênior de comunicação e marketing e relações externas da Hotmart, a Sandra Bonani, diretora de influência do grupo Trama Reputale, e o Rafael Negrão, Marketing Manager Brasil da Coda Payments. A mediação foi de Mônica Vac, VP de Inovação, Planejamento Estratégico e Marketing de Influência da MSL Andreoli. Então, amanhã, a partir das 13 horas, vem maratonar com a gente.